A inteligência artificial já escreve, cria imagens, dirige carros e toma decisões que antes dependiam exclusivamente de seres humanos. Mas, segundo Elon Musk, esse é apenas o começo. Musk deu um prazo de apenas alguns meses para a chegada de uma nova fase da IA. Segundo ele, esse momento pode representar uma mudança drástica na história. As previsões geralmente jogam inovações para um futuro distante. No entanto, quando os principais nomes do setor trazem a linha de chegada para daqui a alguns meses, o peso da urgência muda de figura. Empresas como a OpenAI e Google Mind seguem trabalhando com projeções que apontam para 2026 e 2027. Segundo esses cálculos, é nesse intervalo que o poder da IA poderá ultrapassar a capacidade cognitiva humana em praticamente todas as áreas. O mais impressionante dessa projeção é que a tecnologia não depende de uma nova descoberta da física. Ela depende exclusivamente de força mesmo. Mais energia e mais placas de processamento geram ganhos de inteligência. E claro, lançar prazos desse nível gera um impacto duplo. Serve tanto para alertar sobre o ritmo da automação, quanto para colocar essas empresas no centro das decisões importantes. Porém, independentemente do motivo, a infraestrutura já está sendo construída. A disputa pela inteligência artificial migrou do campo dos softwares para o mundo. Todo esse foco das potências é erguer os maiores centros de dados já projetados na Terra, pois quem estabilizar a primeira domina a economia do próximo século. Acredite, Elon Musk já chegou a comparar a humanidade a um bootloader biológico. Veja só, na computação, o bootloader é um pequeno programa que inicia o computador e carrega o sistema. Depois que essa tarefa termina, ele deixa de ser necessário. Musk usa exatamente esse tipo de analogia para sugerir que a humanidade já estaria assim. Afinal, fomos nós que construímos minas para extrair os materiais. Criamos usinas para gerar energia e desenvolvemos os chips que tornaram a IA possível. Em outras palavras, criamos toda a infraestrutura que ela precisava. Agora, pense comigo. Se um dia esses sistemas conseguirem produzir a sua própria energia, projetar novos chips e melhorar a si mesmos sem depender de nós, o que restará? Isso não significa um cenário de guerra entre humanos e máquinas, pois a preocupação de Musk é outra, a de que a humanidade se torne cada vez menos necessária. E para tentar evitar que a humanidade se torne obsoleta, a resposta de Musk é tão ousada quanto perturbadora: a junção com a máquina. E é exatamente para isso que o projeto da Neuralink foi criado. A ideia inicial, vendida ao público, é curar doenças neurológicas e devolver movimentos a pessoas paralisadas. Mas o objetivo final vai muito além disso. O plano, a longo prazo, é preparar o terreno para que o cérebro possa se conectar diretamente à inteligência artificial. Musk quer estabelecer uma banda larga entre a nossa mente e os computadores. A lógica dele é simples. Se não podemos vencer a velocidade de raciocínio de uma superinteligência, a única saída é nos fundirmos a ela. Imagine o impacto disso. Estamos falando da capacidade de acessar todo o conhecimento da internet apenas com o pensamento, ou de se comunicar enviando dados de cérebro para cérebro. É o próximo degrau da evolução. Porém, isso também abre uma porta perigosa. Se os nossos pensamentos estiverem conectados a uma rede privada, quem realmente terá o controle sobre a nossa mente? E entenda que as empresas do CEO não funcionam como projetos separados. Juntas, elas formam algo que conecta inteligência artificial, comunicação, internet, humano e robótica. Imagine, por exemplo, uma fábrica do futuro. Robôs óptimos executando tarefas físicas. Sistemas de IA tomando decisões.
funcionários usando interfaces como a Neuralink para interagir com máquinas, enquanto a conexão é mantida pela rede Starlink e os dados são processados pelos modelos de xAI. A rede social X entra nesse sistema como uma grande fonte de informações em tempo real, ajudando a alimentar modelos de IA. A ideia é criar uma cadeia onde cada tecnologia fortalece a outra. Mas agora eu te pergunto, se uma única empresa conseguir tudo isso e ser capaz de agir dessa forma, até onde vai o poder de controle? Apesar de tudo, enquanto vários prometem um futuro assim, alguns dos empresários mais ricos do mundo investem em uma estratégia bem diferente: a construção de refúgios. Nos últimos anos surgiram relatos de bilionários comprando propriedades isoladas, ilhas e terrenos remotos em locais como Havaí e Nova Zelândia. A ideia seria criar espaços capazes de funcionar de forma independente em caso de grandes crises. Esses locais costumam incluir sistemas próprios de energia, abastecimento de água e estoques de recursos, reduzindo a dependência da infraestrutura tradicional. Ou seja, ao mesmo tempo em que defendem que a tecnologia pode criar um futuro de prosperidade, alguns deles parecem se preparar para cenários de instabilidade. Esse movimento revela uma contradição interessante. Enquanto a inteligência artificial é apresentada como uma ferramenta capaz de criar uma nova era de produtividade, alguns dos seus maiores investidores também enxergam riscos nesse caminho. A preocupação não está apenas com a tecnologia em si, mas com a velocidade das mudanças que ela pode provocar, já que uma proposta importante circula há um bom tempo: pagar as pessoas mesmo sem emprego. Essa proposta é a renda básica universal. A ideia seria criar um sistema em que parte da riqueza gerada pelas empresas de tecnologia fossem dadas às pessoas afetadas pela substituição de empregos por máquinas. Os defensores desse modelo acreditam que, com robôs e inteligência artificial produzindo bens e serviços de forma mais barata, seria possível criar uma sociedade onde as pessoas não precisariam trabalhar tantas horas apenas para sobreviver. Só que existe uma contradição nesse futuro. A mesma tecnologia que pode libertar as pessoas do trabalho também pode criar uma nova forma de dependência. Em um lugar onde máquinas fazem cada vez mais tarefas humanas, a população poderia perder parte do seu poder de negociação no mercado de trabalho. A dependência de governos e empresas de tecnologia poderia se tornar um novo desafio. Porém, ainda sobre o prazo de Musk, como será possível sustentar a próxima geração de inteligência artificial, que pode estar a poucos meses de distância e ainda exigir uma infraestrutura nunca vista? Para você ter ideia, na cidade de Memphis, no Tennessee, a xAI instalou 100 mil placas de vídeo de última geração em tempo recorde para formar o supercomputador Colossus. A concentração de hardware supera em dezenas de vezes a de centros de pesquisas tradicionais, criando um dos maiores aglomerados de processamento digital do planeta. Agora, imagine a demanda de energia disso. Esses complexos equivalem ao consumo de cidades inteiras. O calor gerado pelo processamento contínuo exige sistemas de resfriamento potentes. O limite da rede elétrica pública atual levou algumas empresas a buscar acordos com operadores de energia nuclear para garantir o fornecimento de longo prazo. Essa velocidade de construção responde a uma lógica de mercado. O segundo colocado na corrida vai se tornar irrelevante. A vantagem competitiva de quem atingir o topo primeiro impede qualquer tentativa de recuperação dos concorrentes. Pois é, e o objetivo disso é a AGI, a Inteligência Artificial Geral, que é um sistema capaz de executar qualquer tarefa intelectual em velocidades inimagináveis, superior à nossa, substituindo a tomada de decisão em escritórios, indústrias e governos.
O mais curioso é que uma das empresas mais importantes nessa corrida nasceu com uma proposta completamente diferente, porque, no início, a missão era garantir que uma IA tão poderosa não fosse controlada por um único grupo. A OpenAI nasceu como uma organização sem fins lucrativos e de código aberto, mas esse plano não durou muito. O desenvolvimento da inteligência artificial exigiu investimentos cada vez maiores. Com a entrada de bilhões e a parceria com a Microsoft, a OpenAI mudou a sua estrutura e passou a operar como uma empresa focada em desenvolver e vender seus modelos. Essa mudança também marcou o rompimento entre Elon Musk e Sam Altman. Os dois que ajudaram a fundar a OpenAI seguiram caminhos diferentes. Hoje, Musk tenta competir por meio da xAI, enquanto a OpenAI conta com o apoio financeiro da Microsoft. Mesmo com especialistas alertando sobre os riscos da inteligência artificial, quase ninguém parece disposto a diminuir o ritmo. E o motivo é simples. Se uma empresa ou um país decidir parar, outro continuará avançando. Isso transformou o desenvolvimento da IA em uma corrida sem nenhum freio. Novos modelos são lançados cada vez mais rápido, enquanto o debate sobre segurança fica guardado. Se pensarmos bem, durante a Revolução Industrial as máquinas substituíram o trabalho físico. Agora, a inteligência artificial está começando a fazer o mesmo com o intelectual. Várias profissões já começam a sentir esse impacto. A grande diferença é que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser um agente autônomo. Em vez de apenas responder perguntas, ela faz as tarefas, analisa dados, toma decisões dentro de regras definidas e pode trabalhar 24 horas por dia sem pausas. Esse é o conceito por trás dos chamados agentes de IA. Em vez de receber uma tarefa de cada vez, eles recebem um objetivo, como criar uma campanha de marketing, negociar contratos ou organizar um projeto inteiro, e fazem isso tudo praticamente sozinhos. Se isso continuar do jeito que está, empresas poderão funcionar com muito menos funcionários. Departamentos inteiros, como atendimento, contabilidade, recursos humanos e suporte, poderão ser parcialmente ou até totalmente automatizados. Bom, se essa previsão realmente estiver certa, a economia pode mudar em um ritmo mais rápido do que a capacidade dos governos de reagir. Por outro lado, alguns especialistas argumentam que a tecnologia pode encontrar limites energéticos capazes de desacelerar parte desse avanço. Ainda assim, a integração da IA à rotina profissional continua aumentando, complicando o dia a dia entre quem sabe usar essas ferramentas e quem não sabe. A construção de novos centros de dados e o aumento do sigilo nas pesquisas mostram que essa transformação já começou. A formalização da infraestrutura de supercomputação sob controle privado pode marcar uma mudança importante na forma como as decisões serão tomadas no futuro. Hoje, a infraestrutura necessária para desenvolver as IAs mais avançadas está concentrada nas mãos de poucas empresas privadas. Isso significa que boa parte dessa transformação depende das decisões tomadas por um grupo muito pequeno. Se essa tendência continuar, a inteligência artificial poderá assumir um papel cada vez maior nas decisões que moldam a economia, a ciência e a sociedade. Então, qual será o papel da humanidade quando máquinas passarem a resolver problemas que hoje dependem da inteligência humana? A resposta ainda não conhecemos, mas é justamente ela que pode definir os próximos meses. E você, acredita que essas mudanças, uma hora ou outra, afetarão também a sua área profissional? Mande a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.